estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2012, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Por gentileza, sente-se, por favor. E eu peço que abra a tua Bíblia em Deuteronômio 1. Nós vamos ler o 2, depois 6, 7 e 8. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 2, 6, 7 e 8. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e avancem para a terra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos, na Arabá, nas montanhas, na Cefelá, no Neguebe, ao longo do litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra, que o Senhor prometeu, sob juramento, dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó e aos seus descendentes. Bom, nós vamos ter mais 2 referências para ler, mas vamos gastar um tempo aqui. Em 11 dias se vai de Horebe até Cades Barneia. O que levou 40 anos podia ter sido feito em 11 dias. Isso é uma coisa absurda, mas que acontece o tempo todo na vida de muitas e muitas pessoas. Aquilo que poderiam estar vivendo, já poderiam ter chegado, estar lá, desfrutando, ainda estão perdidas em algum lugar, falando, vivendo, reclamando, não de alguma coisa, mas de muitas coisas. Em 11 dias eles podiam ter feito todo o trajeto e então chegado lá e possuído a terra e etc. Mas eles levaram 40 anos e muitos não chegaram. Mesmo tendo saído, Deus os tirou da escravidão para colocá-los, determinadíssimo, a colocá-los na terra prometida, no lugar de bênção. Mas isso aqui acontece. Porque durante todo o tempo, ao invés deles ficarem focados, eles deveriam ter ficado focados em chegar lá, em fazer tudo, vamos fazer tudo para chegar lá. Já na saída, que todos devem lembrar, quando eles estavam diante do mar,
Eles já estavam falando de morte, de derrota, de voltar, reclamando. Isso já logo que saíram. E assim foi. Naquela caminhada para chegar ao lugar prometido por Deus, eles falaram de voltar muitas vezes. Eles reclamaram de absolutamente tudo. Eles reclamaram da falta de água, da comida, do gosto da comida, do lugar que estavam. Tudo o que acontecia, cada obstáculo, eles, ao invés de confiar e descansar no Senhor, eles reclamavam. E falavam de morte, falavam de voltar, e reclamavam disso, e ficavam lembrando dos tempos da escravidão. Eles pediram liberdade a Deus. E de repente, muitas vezes nós os encontramos na Bíblia, reclamando e lembrando de um passado que não tinha nenhum motivo para ser lembrado. Não havia nada de bom. Nada. Não tinha nada de bom. Eles tinham vivido ali numa escravidão, num sofrimento, etc. Mas, que saudade. Saudade do quê? Saudade do quê? Como o ser humano pode ser ingrato, difícil? Saudade do quê? Mas eles arrumaram um meio de ter saudade de alguma coisa. Você encontra esse povo com saudade até dos pepinos, dos melões. Você vê que às vezes uma pessoa ela tem algo tão grande na vida dela, diante dela, uma promessa imensa, mas ela é capaz de chorar por coisas tão medíocres, sentir saudade de coisas tão pequenas, que chega a ser vergonhoso. Imaginar que o povo que Deus levantou para ser seu, fosse capaz de chorar por pepinos, melões, alho poró, peixe fresco. Que saudade do tempo que nós vivíamos lá, que tinha isso, tinha aquilo. Eles eram livres, estavam ainda no deserto por culpa deles, tinham cuidado de Deus diariamente, Deus os estava levando para uma boa terra, mas eles só sabiam reclamar, e sempre um espírito nostálgico, aquela saudade, era para eles terem pavor. Foi um tempo ruim, de sofrimento. Mas o ser humano muitas vezes sabe ser muito cruel com o próprio Deus. Tem gente que sabe ser ingrato com Deus, absurdamente ingrato. Quando se fala do tempo do Egito, está falando do tempo da escravidão. Quando a gente fala disso, estamos falando do tempo que nós estávamos longe de Deus. Ou até achávamos que estávamos
com Deus por alguma prática religiosa, sei lá o quê, mas não tinha vitória. Aí Deus vai mudando a vida da pessoa. Deus resgata a pessoa, tira ela daquele sofrimento, daquela destruição. E facilmente, por causa de um problema, ela é capaz de esquecer toda a obra maravilhosa que Deus fez. Quantas pessoas que reclamam hoje das coisas que elas acreditaram para conquistar? Quantas? Quantas vezes eu já vi gente reclamar do emprego que ela acreditou, ela buscou a Deus? Quantas eu vejo, já vi reclamar do casamento que ela pediu, da casa que ela pediu, até dos filhos que ela pediu. Ela reclama. Ela simplesmente reclama. Ela pediu filhos a Deus, agora ela reclama que não dorme, ela reclama que não tem tempo, ela reclama isso, ela reclama daquilo, então por que teve? Eu queria, ou então não reclama. Que dá trabalho, você achou que não daria? Achou que não daria? Se você levar um cachorrinho para casa, você tem que estar disposto a ter tempo para ele. Porque ele dá trabalho. Ele precisa de comidinha, ele precisa que limpe as sujeirinhas dele, ele precisa que passeie com ele. E assim por diante. Em tudo há sacrifício. Você quer isso? Tem sacrifício. Tem sacrifício. E tem gente que reclama. O povo mal tinha tirado o pé da escravidão, já estava reclamando. Já estavam. Quantos que hoje estão envolvidos com coisas que não faz parte do chamado dele, do propósito da vida dele, estão frustradas, estão exaustas, não estão chegando a lugar nenhum e não param para entender. Se eles tivessem focado em chegar na terra, vamos chegar. Estamos focados nisso. Quando uma pessoa, todos teriam chegado lá em pouco tempo. Mas quantos que ao invés de estarem focados naquilo que Deus os chamou para fazer, no propósito da vida deles, estão envolvidos com muitas coisas que não servem para nada, que só rouba energia, força. E aí a pessoa não chega onde ela quer, está cansada, está frustrada, e aí só sabe se queixar. Sabe, as pessoas deveriam gastar 80% pelo menos do tempo delas com as 3 coisas principais da vida dela. Você não pode ter mais do que 3 coisas como prioridade na sua vida. Você não pode. Senão você vai se arrebentar. Aquilo que essa aqui é a prioridade, esse é meu dom, é meu talento, esse é meu chamado, esse é o propósito da minha vida. Então essas são minhas prioridades, não pode passar 3. E tudo que invadir isso, você tem que colocar para fora. Porque senão você vai terminar chateado, frustrado e dando voltas ao redor da montanha. Qual o seu chamado? Tem gente que diz assim, a gente pergunta, a pessoa, isso é comum as pessoas perguntarem, eu preciso saber qual é o meu chamado. Sabe, a verdade é que
muitos dizem que querem saber qual o chamado dele, qual o propósito da vida dele. Dizem, mas na verdade não querem saber. Na verdade querem ficar confusos, sim. Bispo, mas o que é que a senhora está dizendo? Não, é isso mesmo. Tem gente que escolheu ficar confuso. Ele diz que quer, mas ele não se esforça pelaquilo. Ele não quer entender. Deus fala com ele 500.000 vezes, mas ele não quer. Ele diz, eu não estou entendendo. Não, você não quer aceitar. Fica mais fácil, vamos ser sinceros. Tem gente que seria melhor ele parar e dizer, eu não quero é aceitar. Que esse é meu chamado, esse é meu propósito de vida. É isso que Deus tem comigo. Então, eu estou confuso. Não, você quer ficar confuso. E muitos mesmo que realmente não soubessem, se soubessem não fariam. Tem gente que escolheu ficar confuso. Ele não quer deixar de ser confuso. Porque tudo que fala para ele não quer deixar entrar. Ele não quer. Esse povo aqui ficaram 40 anos. Esse pessoal, eles trabalharam para ficar tocando de roda. Eles ficaram andando em círculos. Porque eles falavam que queriam ir para a terra prometida, mas a cada obstáculo, eles se queixavam, eles reclamavam, eles lamentavam, etc. Então, se você não buscar se colocar dentro do seu chamado, do propósito que Deus tem para a tua vida, você vai ficar frustrado mesmo. Se você não parar de gastar tempo com coisas que não edificam, porque tem gente que tem gastado tempo com coisas que não muda nada na vida dele. Como eu tenho batido muito, é um que briga, compra briga de não sei quem, outro que mexe com isso, outro que envolve que não sei o quê. A hora que vê, como também eu posso passar aqui e falar, pessoas que são capazes de ficar 2 horas sentadas com o controle na mão, zapeando, mudando de canal. Ah, não encontro nada que seja bom para mim. E ele fica o tempo inteiro atrás de um programa para eu poder assistir. Eu não estou dizendo que não devo assistir televisão, mas tem gente que só assiste porcaria. Quantos cristãos que não saem de Big Brother, não saem de novela e querem ser espirituais? Não tem temor de assistir um filme que tem cenas que vão contaminar a mente? Está errado. Não adianta alguém dizer, não está errado. O que é pior é que tem gente que assiste e bota os filhos para assistir. Está errado. Não tem como uma pessoa ser espiritual se ela passa o dia inteiro em televisão, o dia inteiro procurando aquilo que não perdeu, assistindo porcarias, perdendo tempo. Peraí, eu estou com controle. Eu mudo de canal, não tem nada. Nada que seja edificante e instrutivo. Vá buscar um crescimento. Eu não estou dizendo que você tem que ficar com a Bíblia 24 horas, mas muitos nem a Bíblia pegam. Muitos não têm tempo, ele nunca tem tempo para dobrar os joelhos, para orar a Deus, para ler a palavra, para buscar, ouvir de Deus, gastar tempo pensando, buscando em Deus direção. Senhor, eu quero te agradar, Senhor, eu quero me entender, Senhor, ele não busca. É claro. Aí tem cristão achando um monte de coisa que passa na televisão normal, isso é normal, que é normal. Não ameis o mundo nem o que no mundo há.
Se você é um cristão noveleiro, você é carnal. Você não é espiritual. Ah, bispa, como a senhora pode dizer isso? Sim, filho, porque não tem como uma pessoa que está se enchendo, se entupindo de porcaria, ser cheio do Espírito Santo. Isso é impossível. Impossível. Se você passa o dia inteirinho, num sábado, por exemplo, só atrás de assistir isso, assiste aquilo, nada que te edifica. Você chega e está vazio. O domingo, nada. O que tem que presta num domingo? De televisão? É gente seminu na TV, é asneiras, são besteiras. E as crianças, muitas vezes, quem tem filho, deixa junto. Ah, mas eu quero a minha vitória. Está aí, 40 anos. Porque se envolveram com tudo que não prestava. E tem muitos cristãos que têm o dom de envolver com aquilo que não é bom para ele. E aí ele não cresce em Deus. Ah, por que a minha vida não muda? Ah, por que será? Deus não faz nada na minha vida. Por que as coisas não acontecem na minha vida? Por que eu estou tão vazio? Por que eu estou tão deprimido? Por que eu estou tão frustrado? Por que eu não gosto da minha vida? Eu tenho tudo para agradecer a Deus, mas eu não me sinto assim. Eu tenho tudo, mas não me sinto. Eu me sinto mal, não sei o que acontece comigo. Ah, não, dá uma olhada no que você assiste, o que você fala, o que faz no dia a dia. E vai saber por que está tão vazio. Muitos estão se enchendo de coisas que não podem preencher. Não podem. E aí, andando em círculos. Andando em círculos. Tem gente que até hoje não mudou. Gente, tem gente que vem para a igreja para ficar do lado de fora e quer vitória. Impossível, filho. Impossível. Se você vem à igreja e você gosta mais da rua, mais da calçada, mais do estacionamento que é da igreja, fica em casa. Vem fazer o que na igreja? Gastar combustível? Passe de ônibus, sei lá o quê? Vem fazer o que na igreja? Aí sabe o que vai dizer daqui a pouco? Minha vida não muda. Sabe, é mais uma igreja aqui, ó. É mais uma igreja. De jeito nenhum, isso jamais. Nós somos espirituais e pagamos o preço para isso. Agora, quando uma pessoa não quer pagar o preço, nem Deus pode mudar a vida dela. Nem Deus. Eu já vi jejum, de eu ter vontade de descer. Eu tive vontade de descer e falar: cambada de fofoqueiros, de gente que vem para perder tempo, ou vá para casa ou entra para dentro da igreja. Que desrespeito é esse? Eu pensava comigo: Deus, o que é isso, Deus? Quantos que já me fizeram quase quebrar um jejum, de estado nervoso que eu fui ficando, de ver depois como é que Deus vai responder, como é que o Senhor vai abençoar, como depois vai dizer: eu fiz um jejum, mas Deus não fez nada, eu fiz aquilo, mas Deus não fez nada. Ah, não fez. Passar um jejum inteiro na igreja, fofocando no estacionamento, vai mudar a vida de alguém? Ah, vai mudar a vida de alguém? Nunca. É melhor ficar em casa. Porque pelo menos vai poder dizer: eu não fui. Do que dizer: eu fui, mas não orei, não jejuei, não me consagrei, não busquei. Eu estava em corpo, mas não estava em espírito. Foi isso que o povo de Israel fizeram. Eles fizeram isso. Eles fofocaram, eles criticaram, eles falaram contra Deus, contra Moisés. Eles falaram tudo que podia, que não podia. Eles falaram só asneiras. Eles se encheram de coisas vazias que não alimentam. E depois ficaram 40 anos no deserto. A terra engoliu uns par deles. As serpentes foram também picando e matando. Foram morrendo. É Deus, Deus, Deus. Mas claro, reclamavam de tudo. Não se posicionavam. E ainda muitas vezes se sentiam injustiçados por Deus e por Moisés.
nós estamos aqui e olha que Deus fez, nos trouxe aqui para morrer. Ei, Moisés, olha o que você fez com a gente. Eles podiam ter feito em 11 dias, levaram 40 anos, quem chegou? Por quê? Porque alguns, por mais que já ouviram muitas vezes até hoje, não se posicionaram em Deus. E se você julgar que estou sendo muito dura, me desculpe, mas não vão mudar isto. Porque alguns precisam acordar, porque o teu tempo está passando e você está perdendo vida, oportunidade. Eu vou ler isto. E se você quer chegar à terra prometida, tem que mudar isto. E não estou falando nada que você não possa fazer. Nada. Não estou dizendo que as pessoas não devam sair, ter seu lazer, ou assistir isso ou aquilo, desde que elas tenham consciência. Eu não sou um viciado nisto. Eu não dependo disso. Isso aqui não é bom para mim, eu não vou parar para ver isto. Eu não vou deixar o diabo me encher de porcarias. Cuidado com o que você leva à sua mente. Tem coisas que entram na mente e não saem fácil. Depois que entra, não sai. O Senhor veio e disse a eles: vocês já ficaram tempo demais nessa montanha. E eu penso que algumas pessoas já ficaram tempo demais do mesmo jeito, na mesma postura, vivendo a mesma fé, o mesmo espírito, tendo o mesmo tipo de atitude. Vocês já ficaram um tempo demais nessa montanha. Chega! Chega! Levantem acampamento! Basta! Vocês já ficaram um tempo demais nessa montanha. Levantem acampamento. Tem gente que está na hora de sair daquele lugar que Deus já disse, já basta, já ficou demais aí. Está na hora de você se levantar. De você mudar esse espírito. Está na hora. Para que eu possa te dar vitória. Deus quer dar vitória. Deus tem nos preparado, trabalhado para dar vitória. Mas muitos não se posicionam. Têm as mesmas reações, as mesmas atitudes. E Deus cobra, Deus está dizendo, chega. Você já ficou muito tempo tocando, andando em círculos, parado nessa montanha, nesse lugar, vivendo essa fé, esse espírito. Chega, chega, levanta acampamento, está na hora de você seguir. Está na hora de seguir, chega, o celular já chega de tocar na minha reunião também. Chega. Uau! Ponho esta terra diante de vocês. Entrem, tome posse da terra que o Senhor prometeu. Mas antes dele falar isso, olha, eu estou colocando diante de vocês a terra. Vamos, gente, entre e toma posse. Mas tem que sair desta montanha, tem que levantar acampamento, tem que parar de andar em círculos. Senão não vai. Olha Deus falando mais uma vez, olha, a terra está diante de você. A vitória, o que você quer, está diante de você. Entra e toma posse. Mas o que ele deu de direção? Saia da montanha. Levanta acampamento. Vamos, ande. Precisa de outro espírito, outra fé. Outro tipo de atitude, de comportamento, de posicionamento. Alguns dizem assim, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo.
aqui em Eclesiastes 9:11, eu vou ler só o último ponto do versículo. Repete comigo. Mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. O problema é que muitos usam muito mal o tempo. Muitos usam muito mal o tempo que tem. Ele poderia se edificar em Deus, ele poderia crescer em Deus. Ele poderia estar concentrando as forças dele naquilo que ele é bom. No talento dele, nos dons dele, no chamado dele, no propósito da vida dele. Mas ele perde tempo com tantas coisas. Ele não busca se posicionar, se colocar. Aí, as coisas não acontecem porque ele não tem tempo, porque ele não tem sorte. Eu não tenho tempo, eu não tenho sorte. Gente, se você não investe, se você não investe naquilo que você diz que quer, se você não busca entender o que é, peraí, Deus tem isso, então eu vou pagar o preço nisso. Chega de usar meu tempo fora daquilo que é o que Deus tem para mim. Esse é o meu chamado de vida. Eu tenho muito cuidado em falar destino, mas eu gostaria de usar essa palavra, mas não daquela coisa que foi determinado pelo lado ruim. Que às vezes as pessoas estão no fundo do poço e dizem, é meu destino. Eu estou assim porque é meu destino. Não é não. São suas escolhas. Porque eu creio que Deus nos destinou para uma vida abençoada. Ele não olhou para aquele bebezinho que estava nascendo e disse, você vai ser um derrotado. Mas ao longo da vida, as pessoas vão tendo oportunidade de fazer as suas escolhas e agarrar as suas oportunidades ou desprezá-las. O Senhor tirou todos que estavam no Egito. Mas muitos foram morrendo no deserto. E ainda levaram 40 anos. E poderiam ter levado 11 dias. Ficaram tempo demais na montanha. Ficaram tempo demais andando em círculos, perdidos. Onde estão? E Deus, essa é a direção, minha gente, é a direção. Ai, hoje eu estou enjoado do cardápio. Ai, hoje eu não gosto, eu não quero, eu não gostei disso. Oh, Deus. E assim vai. Alguns, por mais que já ouviram a palavra, não agem. Não se posicionam. E o lamentável é que alguns ainda têm a coragem de culpar Deus, de cobrar de Deus. Porque eu estou indo, mas Deus não está fazendo, porque isso, e Deus não está isso. Mas a pessoa não busca prestar atenção nas suas ações, nas suas reações. Na verdade, gente, a gente diz, se recuse a desistir, mas tem gente que se recusa a reagir. Eu já falei com pessoas, e eu nitidamente captar, essa pessoa está se recusando a reagir. Ela não quer, ela se recusa. Você dá a ela todos os argumentos, tudo, biblicamente, mas ela se recusa a reagir. Tem gente que por mais que você luta para ela reagir, ela se recusa a reagir. E outros se recusam a desistir. Eu me recuso a desistir. Eu jamais vou desistir. Eu vou lutar. Outros, eu me recuso a reagir. Eu não quero
quero reagir, eu não aceito, eu não suporto, eu não vou reagir. Reaja, criatura, reaja. Eu me recuso. Eu não quero. Às vezes a pessoa não usa a expressão eu me recuso a reagir. Mas lá dentro, tudo que você diz a ela não deixa entrar. Então ela está dizendo, eu me recuso a reagir. Eu não quero reagir. Deus já falou várias vezes, esse é seu chamado, esse é o propósito da tua vida. Eu estou confuso, não estou entendendo. Não estou entendendo, eu estou confuso. Não. A pessoa quer ficar confusa. Ela não quer aceitar aquilo que Deus está colocando diante dela. 80% do seu tempo deve ser gasto com aquilo que é prioridade. E qual a prioridade? O seu chamado, o propósito da tua vida, o seu dom, os seus dons, seus talentos. Aquilo que Deus te colocou para fazer nessa terra. E você se concentrar naquilo. Porque senão você fica velho, velha, frustrado. A cada obstáculo, faz igual o povo de Israel, eu quero voltar. Ai, que saudade dos pepinos. Tem gente que sente saudade de cada coisa. Do tempo da escravidão, da vergonha, da humilhação. Saudade do quê? Do tempo que você era escravo do diabo? Do tempo que era escravo? Eu não tenho sorte. Eu não tenho tempo. Não, você tem sorte e tem tempo que foi dado a todos. Mas se você desperdiça tempo e não usa todas as oportunidades que Deus tem te dado, ninguém pode fazer nada. Se você se recusa a reagir, se você prefere ficar confuso do que aceitar o que Deus está colocando, fazer o quê? Não tem, gente, o que fazer. Porque isso aconteceu comigo? Eu não sei, tanta coisa aconteceu comigo na minha vida, que não adianta eu ficar perguntando. Eu só tenho uma saída, se eu for inteligente, continuar seguindo, é o que eu tenho feito. Porque aconteceu isso lá comigo, e aquilo outro, tantas coisas horrorosas. Tantas coisas horrorosas. Bom, mas eu estou aqui, Deus me trouxe até aqui. E assim por diante, muitas coisas horrorosas talvez aconteceram na tua vida. Mas Deus tem trabalhado para te dar uma nova vida a cada dia. E tem te abençoado, e tem te impulsionado a ir além. Bom seria que não tivéssemos nenhum problema, e que o diabo não lutasse com nenhum de nós, mas certamente não seríamos salvos. Porque muitos estão mais perto de Deus hoje, depois de alguma situação que viveram. As experiências têm feito a pessoa crescer. Mas alguns não usam aquilo como fonte de crescimento e de desenvolvimento. Ou para glorificar o nome do Senhor e exaltá-lo. E aí não vai. Eu trouxe novamente a linguagem de hoje porque quero ler essa palavra que eu já li tantas vezes. Efésios 5, 15, 16, mas na verdade vou ler do 15 ao 20. Todos precisam assumir responsabilidade pessoal
Efésios 5. Todos precisam aprender a lidar com situações pessoais. Porque muitos têm sido roubados através delas. O diabo tem sugado energia. Através de situações, de pessoas, porque a pessoa se envolve com aquilo. Tem gente que perde boas oportunidades, porque pega problema que ele não devia ter pego. Se envolve em coisas que não são para ele. Porque, eu disse 15, eu vou ler o 14. Porque o que é claramente revelado se torna luz. Olha aqui, eu estou lendo a linguagem de hoje. Porque o que é claramente revelado se torna luz. Já foi revelado? Então já está claro. Tem coisa que a pessoa não quer aceitar, que o Senhor já revelou a ela. Já está claro, já foi iluminado. Tem gente que simplesmente ele não aceita, mas seu entendimento já foi iluminado. Já foi revelado qual o seu chamado, o propósito da tua vida, o que Deus tem com você. Já foi. E é por isso que se diz, você que está dormindo, acorde. Levante-se da morte, Cristo iluminará. Você está dormindo? Você está dormindo espiritualmente? Acorda. Você está morto espiritualmente? Se desperta. Porque não tem outra maneira de você seguir em vitória. Não tem. O segredo é você se manter sempre jovem, ativo espiritualmente. Porque se você envelhecer espiritualmente, nada mais vai te afetar. O culto vai ser chato, a palavra vai ser uma mesmice. Não vai entrar, você vai cumprir com obrigação. Nada vai mudar. Você tem que saber o que Deus tem com a tua vida e se posicionar e não viver à sombra de ninguém. Tem gente que até hoje ele espera saber o que o fulano vai fazer para ele poder decidir o que ele vai fazer. Eu preciso saber o que o fulano vai fazer para eu decidir o que eu vou fazer. Tem gente que é capaz de ligar para alguém para dizer, o que você vai fazer hoje? Ah, eu também vou fazer. Você precisa saber o que Deus tem com você, com a tua vida. Fulano pode fazer o que ele quiser. Eu sei o que eu tenho com Deus e o que Deus tem comigo. Eu não vou na linha do fulano porque ele vai fazer isto, então é legal, eu vou fazer também. Eu não sei se Deus tem isso para mim. E eu posso falar isso de várias maneiras. Tem gente que até hoje não tem uma decisão própria. Você que está dormindo, acorde. Levante-se da morte. Isso está falando de espírito. De morte espiritual, de gente que dorme espiritualmente. E alguns que estão mortos espiritualmente. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como ignorantes. Na sua tradução vai estar tolos ou insensatos. Tudo a mesma coisa.
Mas como sábios, você tem prestado atenção na maneira que você tem vivido? Talvez você, até hoje, vai dormir 2 da manhã na televisão, acorda 10, 11 horas da tarde, não tem força para nada, da manhã, não tem força para nada. Você não cuida de você como devia. Aí fica frustrado. Tem várias coisas que as pessoas não plantam. Ela não cuida dela. Ela não cuida do espírito dela. Ela não tem um objetivo. Deus fala com ela sobre o chamado, sobre o propósito, sobre o que Ele tem com ela. Ela não se posiciona. E aí a pessoa vive cheia, o tempo todo cheia de conflitos. Os dias em que vivemos são maus. Por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Gente, eu já disse isso, tem oportunidades que elas vêm e vão. E tem gente e nunca mais volta. Tem gente que hoje reclama que não teve oportunidade, mas ele teve muitas. Mas ele é capaz de jogar todas fora. Todas. Quantas pessoas que foram chamadas para serem bênção, mas não quiseram. Foram chamadas para serem luz, mas preferiram ser trevas. Foram chamadas para serem um canal de bênção. Mas decidiram ser tormento na vida dos outros. Quantos que foram chamados para coisas maravilhosas e foram jogando fora todas as oportunidades. Todas. Quantas vezes eu vi gente que podia hoje, que teve um chamado para ser um instrumento no altar, jogou tudo fora. Para ser um instrumento na igreja, jogou fora. Para ser um instrumento na vida das pessoas, jogou fora. Vai jogando fora. E aí, ficam revoltadas, descontam nos outros, quer pesar a vida das pessoas. Por quê? Porque se sentem derrotadas, frustradas, mas a culpa é delas. Se elas estão derrotadas e frustradas, foi porque jogaram todas as oportunidades boas que tiveram. Todas. Eu já vi gente jogar bom relacionamento fora, jogar bons empregos fora, jogar um tempo maravilhoso com a família fora. Quantos? Quantos? Que jogaram fora. Jogaram fora. E o que é pior, tem gente que continua jogando. Quantos que tiveram, como eu disse, no jejum, e jogaram o jejum fora? Quantos que vêm ao culto e jogam toda a oportunidade de aprender de Deus e crescer fora? A mente está aqui. De repente, ele fica só com o corpo. Ele começa a pensar naquele pudim que ele largou na geladeira. Na hora do culto. Na ligação que ele tem que fazer quando ele sair. Naquele cliente que ele esqueceu, aquele documento. Esqueci de entregar aquele documento. Nossa, sobrou. Sobrou aquele... O almoço estava demais. Ai, tomara que tenha guardado um pouquinho para o jantar, sobrado. Chegar... A cabeça dele está lá. O corpo está aqui. Mas aí, ele dá uma passada no trabalho, que do trabalho dá uma passada lá na casa dele, ele abre a geladeira, mas ele está aqui. Mas a mente dele não está. E nessa hora o capeta está roubando.
aquela palavra, aquela frase, aquele ponto que Deus queria que entrasse e ele entendesse. Ele foi roubado. De repente ele para. Faz igual um dia uma senhora foi até o Anderson. Porque minha vida, o senhor ouviu a palavra? É minha vida. O que o senhor ouviu então? Que a gente tem que... a gente tem que ser determinado e perseverar. Bom. Bom. Tempão pregando, só ser determinado e perseverar. Todos os pontos que Deus deu de direção, fica mais fácil sair. Porque essa é uma frase, essas são palavras que a gente usa muito, né? Fica fácil. Eu tenho que ser determinado e perceber. Então, por que não foi determinado em ouvir toda a palavra? A hora que o capeta quis roubar o pensamento. Não, agora não. Documenta depois, ligação depois, o pudim é para depois. Tudo é para depois. Agora não. Você não vai me roubar. Eu vim ao culto e eu vou dar aqui em corpo, alma e espírito. E é assim tudo na sua vida. Você poderia estar agarrando que Deus te dá. Aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo. Mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não vivas, não haja como uma pessoa sem juízo. Entenda o que Deus quer que você faça. O que Deus quer que você faça? Qual o seu chamado, o seu propósito? Para que Deus te chamou? Você está aqui neste mundo. Para quê? Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas aqui, vamos abrir isso aqui. Não leva só para a cerveja, para o vinho. Não. Muitos estão embriagados. Têm bebido muitas coisas. Têm deixado espíritos e espíritos entrarem. E aí são roubadas. Leva a desgraça. Muitos estão... O que é uma embriaguez? Uma pessoa não está sóbria. Ela bebeu, ela não fala, às vezes fica passadona. Perde a sobriedade. Então muitos, ao invés de estarem sóbrios no Senhor, não estão. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Cuidado com o que você tem bebido. Eu não estou falando agora de álcool, não. Eu estou falando de espírito. Cuidado com o que você tem deixado entrar. Cuidado. Leva a desgraça. Mas encham-se do Espírito de Deus. Encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos, canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus. Se animem, glorifiquem a Deus, sejam gratos a Ele. Chega de andar em círculos. Chega de ficar parado na montanha. Levanta acampamento, a terra está diante de você, que é a promessa, a vitória que Deus tem para você. Toma posse, através do entendimento que o Senhor te dá. Aproveita o que Deus tem colocado na tua vida. Deus te deu uma vida. E decida se colocar dentro daquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. E é isso que vai fazer funcionar. Batalhas, guerras nós
teremos sempre na vida para superar e vencer, e com Deus sempre vamos vencer. E você pode usar tudo para glorificar a Ele. A tua vida como instrumento para glorificar o nome dEle. Em nome de Jesus Cristo. Por gentileza, se coloque em pé e a mão no seu coração, por favor.